Olá, hoje é o dia 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado. E para marcar a data, vamos conversar um pouco sobre o que é um refugiado e como vivem as pessoas que estão nesta condição. E justamente por conta do dia de hoje, a ONU divulgou alguns números sobre como estão a situação dos refugiados no mundo. Quer dizer, a ONU estima que existam hoje em torno de 80 milhões de pessoas que tiveram que fugir das suas casas por guerras, ditaduras e perseguições variadas. Desse total, 26 milhões são refugiados. Esse é um número muito alto, maior desde a Segunda Guerra Mundial. E desses 26 milhões, em torno de 2/3 vêm de um conjunto de 5 países: Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. O restante dessa população deslocada não é classificada como refugiado. Eles são considerados deslocados internos. Então, qual é a diferença? O que leva a pessoa a entrar numa ou noutra categoria? E isso faz alguma diferença em termos práticos? Olha, faz e muito. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, começando pela questão do o que faz alguém ser refugiado. É preciso atravessar uma fronteira internacional. Alguém, por exemplo, que saiu do interior da Síria e foi para Damasco é um deslocado interno, não um refugiado. E é preciso também que a pessoa se enquadre numa série de características. Embora a condição de refugiado seja algo muito antigo, que atravessa toda a história humana, a gente encontra refugiados na Bíblia, no Corão, a definição jurídica do direito internacional é bastante recente. Ela vem do final da Primeira Guerra Mundial, começou a ser aplicada para pessoas que fugiam da Revolução Russa, da Revolução Comunista de 1917, e depois se expandiu também para outras vítimas da Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, as minorias cristãs no Império Otomano, na Turquia. E na década de 50, a ONU criou um tratado específico para dizer quem era ou não refugiado. Nesse tratado está especificado que a pessoa tem que ter um medo bem fundamentado de perseguição, em virtude do seu pertencimento a uma religião, etnia ou um determinado grupo social. Vamos lá, o que significa isso na prática? Um medo bem fundamentado de perseguição quer dizer que eu, individualmente, não preciso estar sendo perseguido. Mas se eu sou, por exemplo, um católico, num país em que os católicos estão sendo perseguidos, eu tenho um medo bem fundamentado de perseguição, mesmo que não estejam indo contra mim pessoalmente, individualmente. Agora, essa definição tem uma série de problemas. Primeiro, tem uma questão que, quando ela foi criada, na década de 50, ela só se aplicava para europeus e para pessoas que tivessem fugido até a data daquela convenção. Então, basicamente, ela funcionava para quem tinha sido refugiado pela Segunda Guerra Mundial na Europa. Depois, nos anos 60, houve um protocolo adicional a esse tratado que expandiu, universalizou essa definição para qualquer geografia, para qualquer tempo. Mas nem todos os países aderiram a esse protocolo. A Turquia, por exemplo, que é o país que mais recebe refugiados, não aderiu. Então, na verdade, ela não considera esses refugiados como tais. Eles entram como uma categoria de migrante, como uma coisa diferente. Um outro problema é que essa categoria também deixa de fora situações de violações de direitos humanos que, no mundo atual, são muito importantes. Por exemplo, questão de violência doméstica. Mulheres que se tornaram refugiadas para fugir de maridos agressores ou de casamentos forçados, ou perseguições por orientação sexual, por exemplo, população LGBTI, que nos anos 50 não era efetivamente uma preocupação grande na agenda de direitos humanos, mas hoje em dia sim é. Então, muitas vezes, os diplomatas ou os funcionários governamentais de vários países fazem um esforço de interpretação, né, para conseguir dar abrigo para todas essas pessoas, mas nem sempre isso é possível. Então, há uma deficiência do tratado com relação à sensibilidade contemporânea, à realidade de hoje. Um outro problema é que essa definição também não é boa para aquelas pessoas que se tornaram refugiadas em virtude de problemas ambientais, como aquecimento global, a mudança do clima, ou a uma situação econômica desesperadora, no qual a pessoa deixou o seu país de origem não simplesmente pela questão de querer um salário maior, mas para fugir de fome, para fugir do caos econômico. Então, a interpretação de quem é refugiado muda com o tempo e o tratado está um pouco defasado. Uma outra, mas faz diferença, né, eu considerar alguém como refugiado ou, digamos, um migrante? A questão é a seguinte, que no direito internacional, o refugiado tem uma série de proteções, de garantias, que o migrante comum, econômico, não tem.
Por exemplo, o refugiado não pode ser mandado de volta para o seu país de origem ou para um outro país onde a sua vida esteja ameaçada. Isso é chamado de o princípio do non-refoulement, e é um pilar desse tratado, desse regime internacional de refugiados. Uma outra diferença é que em muitos países os refugiados recebem algum tipo de ajuda financeira ou abrigo em campos específicos para refugiados, uma coisa que, em geral, os migrantes econômicos não têm. Então, no dia de hoje, vamos aproveitar para pensar um pouco nessas deficiências e lembrar que a pandemia está trazendo uma série de medos, de ansiedades, de preocupações que são muito parecidos com aqueles que os refugiados experimentam todos os dias, no seu cotidiano. Então é um bom momento para a gente fazer esse esforço de empatia e tentar entender um pouco melhor como eles se sentem, como é a vida deles. E se você tem uma condição financeira para isso, aproveite a ocasião para fazer algumas doações, para ajudar quem precisa. No Brasil, a gente tem excelentes instituições que fazem esse trabalho, como a Caritas, como Médicos Sem Fronteiras. Então, procure o site dessas organizações e dê a sua contribuição. Ela faz uma diferença importante. É isso. Até a nossa próxima conversa.